Bom, cara, eu ouvi os últimos, sei lá, 4 anos, desde o halving de 2020, eu tenho escutado, então nós estamos em 2025, então quase 5 anos, tem quase 5 anos, ou já 5 anos, que eu escuto que a mineração do Bitcoin vai acabar. Por quê? Porque na cabeça de quem não minera, na cabeça de quem não minera, é que nem quem não tem o carro elétrico, né. Na cabeça de quem não minera, a mineração é um péssimo investimento. Isso aí na cabeça de quem não minera. Beleza, cara, se pra você é um péssimo investimento, você não faz, correto? Pô, eu acho que comprar aquela casa ali tá caro, não vale a pena. Cara, não compra. É simples, velho. É tão simples que chega a ser burro, né? Ter que falar isso. Não chega a ser burro? Ah, eu não gosto de carro elétrico. Caralho, não compra. Só fica falando mal. A mineração funciona dessa forma. O que eu vejo nos últimos 5 anos? Um monte de gente que não minera, mas se julga especialista, dizendo: olha, a mineração do Bitcoin vai acabar. Por que a mineração do Bitcoin vai acabar? Porque tá cada vez mais caro minerar um Bitcoin. O preço do Bitcoin tá subindo, mas o custo dele tá subindo estratosfericamente. E, obviamente, se não tá valendo a pena, você para de investir. Olha, se uma incorporadora, uma construtora, vai construir um prédio e custa para ela 1 bilhão para fazer um prédio, ela só vai poder vender aquilo tudo por 900 milhões, ela não vai fazer. Isso é muito básico, isso é ridículo, né? Chega a ser ridículo ter que falar isso. Mas não é o caso que tem acontecido com o Bitcoin. E aí eu vejo um monte de menino de mercado que, olha, já não era mais pra ser tão menino assim também, né? Já passou um tempinho, esses meninos aí tinham que crescer um pouquinho também. Aí tu vê um monte de menino de mercado, cara novo de mercado, dizendo: não, a mineração ela vai acabar, porque os mineradores não vão querer pagar tão caro pra minerar um Bitcoin. E o que a gente vê, cara, é isso aqui, ó. Recorde em cima de recorde. O último recorde que nós tivemos de força computacional do Bitcoin foi aqui, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2024. Agora, dia 3, a gente bateu mais um recorde. Só para você ter uma noção, a gente está falando disso aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da força computacional, ou hash rate, né? Que nós temos exercida no Bitcoin. E olha como ela vem crescendo de forma exponencial. Isso significa, quando você vê esse gráfico, essa cobrinha aqui subindo, significa que as pessoas estão comprando máquinas cada vez mais fortes, fazendo estruturas energéticas empresariais cada vez mais fortes, pagando cada vez mais caro na energia, colocando tudo isso na tomada para poder brigar, se degladiar por um bloco. Essa era de se degladiar por um bloco, ela começou, tá? E aí o que nós temos? Dia 3 de janeiro, nós tivemos mais um recorde histórico. Na verdade, dia 2 de janeiro, hoje é dia 3, né? Então, ontem, no bloco 877.556, nós tivemos a maior força computacional já registrada na história do Bitcoin. Estamos falando de 1.019 exahashes por segundo. Ou 1.019 quintilhões de hashes por segundo. A gente já está entrando na era, turma, do zeta-hash. Olha só, a gente passou pelo hash, kilohash, megahash, gigahash, terahash, petahash, exahash, nós já estamos entrando na era do zeta-hash. Olha que loucuragem. É 1 sextilhão, cada zeta-hash é 1 sextilhão de hashes por segundo. Muita coisa. Então, quando o cara fala para mim, a mineração do Bitcoin vai acabar porque o Bitcoin tá ficando muito caro e não vale a pena pro minerador. Aí eu olho pro gráfico e falo, cara, os mineradores não pensam dessa forma. O cara que tá minerando, ele tá olhando para isso e fala, meu irmão, eu vou comprar mais máquina. Existe uma estatística que hoje nós temos cerca de 4 milhões e meia, isso é uma estatística do ano passado. Com toda certeza, a gente já superou isso, né? Uma estatística de 4 milhões e meio de máquinas de mineração minerando Bitcoin. Se você não tá ligado o que é uma máquina de mineração, é só você botar no Google isso aqui, ó, ASIC Bitcoin. E você vai encontrar, vamos pegar o Google Imagens aqui, e você vai encontrar o que é uma máquina de mineração. Ela tem mais ou menos essa aparência aqui. Essa aqui é uma das mais conhecidas, né, a Bitmain, tá? Na verdade, essa aqui não é Bitmain, não. Ela é
caras copiaram a Bitmain, tá? A mais conhecida é a Antminer, né, da Bitmain, e ela tem mais ou menos essa aparência aqui. Tá? Ela tem mais ou menos essa aparência aqui. O que é isso? É uma máquina para um fim específico, é uma ZIC. Qual que é o fim específico dela? Descobrir o tal do código matemático complexo que a gente tem no Bitcoin. Então ela fica ali fazendo contas para ver se ela vai acertar o número da Mega Sena e conseguir minerar aquele bloco. Quando ela minera o bloco, o que ela recebe? Ela recebe 3.12 Bitcoins de Coinbase, mais todas as transações que caem dentro desse bloco. Então teve um carinha que pagou $1 para botar uma transação. Outro carinha pagou $50. Outro carinha pagou 30 centavos. Outro carinha, uma transação maior, queria ir mais rápido, pagou $100. No final do dia, nós temos um bloco, como esse aqui, é o último que saiu, com... Deixa eu ver o número de transações aqui. Dá pra ver aqui, ó. Com 2.501 transações, onde nós tivemos a Coinbase de 3.125 bitcoins, mais 0.03 bitcoins de taxa. No final das contas, o subsídio, que é o Coinbase, mais as taxas, esse bloco que foi minerado pela mineradora chamada Via BTC, ela minerou ao todo 3.155 Bitcoin, $304 mil. E aí nós estamos falando que mesmo diminuindo, lembra que eu mostrei para você o halving caindo? Lembra que eu mostrei a quantidade de Bitcoins caindo pela metade? Mesmo assim, a Via BTC, ela minerou num único bloco, a 43 minutos, ela minerou $304 mil, obviamente, com o valor da cotação atual, tá aí por volta de 96,5, 97 mil dólares aí cada Bitcoin. E aí o cara vai falar para mim que a mineração tá morrendo. Quer dizer, o cara que não minera fala que a mineração tá morrendo, mas a gente vê o minerador comprando cada vez mais máquinas. Estatística essa de 4,5 milhões de máquinas dessa aqui espalhadas pelo mundo ligadas na tomada. É claro que isso é uma estatística, a gente não tem como comprovar exatamente esse número. Por quê? Porque você vai ter uma máquina S19, você vai ter a S17, você vai ter a S9, e cada uma vai ter a sua força computacional. Então eles estimam mais ou menos a força computacional base da rede e calculam mais ou menos quantas máquinas em média nós vamos ter. Quantas máquinas eu consigo provar para você quanto tem? Não, o que eu consigo provar para você é o seguinte: a força computacional do Bitcoin não para de subir. E qual que é a grande vantagem da força computacional do Bitcoin não parar de subir? Porra, é a melhor coisa do mundo, porque hoje o Bitcoin é o sistema, é a rede com mais prova de trabalho que nós temos no universo. Não tem nada que gaste mais tempo, dinheiro e energia para se manter uma rede. Poxa, Felipe, mas é muito caro. Uma rede dessa é muito cara. Pois é. Esse aqui é o lastro do Bitcoin. É a confirmação de trabalho que foi exercida na rede. Esse é o grande lastro do Bitcoin. O nosso dinheiro fiduciário, ele não tem gasto energético. Mínimo, né? É um banco central, é um banco aqui, papapá, é um Fed. Gasto energético mínimo. Só que ele é lastreado e pareado pela força da bala e do revólver, né? O Bitcoin é um sistema que poupa vidas. Pra gente ter esse imperativo moral, né? Como chama Renato 38, pra gente ter esse imperativo moral que é o Bitcoin, a gente não precisa disparar uma bala contra ninguém. A gente não precisa invadir nenhum país. A gente não precisa impor força sobre ninguém. É um monte de louco na sua casa ou na sua empresa, colocando uma maquininha para rodar, rodando o código do Bitcoin e gerando essa força computacional, ou seja, esse lastro absurdo, né?